7 de novembro de 2022, nós estamos na segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Consagremos juntos esta semana de trabalho, de estudos, que nós iniciamos na presença do Senhor. Consagremos a Ele, que dele obtenhamos proteção, paz, realizações. Nós vamos meditar nesta manhã desta segunda-feira o evangelho proposto pela liturgia da igreja, que é o evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, 3 breves temáticas o Evangelho de hoje nos apresenta. A gravidade do escândalo, a questão do perdão e o poder da fé. Primeiramente, a questão do escândalo. Escandalizar alguém é ser instrumento de decadência do outro. Ou ainda, escandalizar alguém é ser uma pedra de tropeço na vida espiritual e nas demais dimensões na vida de uma pessoa. Ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. De que jeito que eu posso escandalizar alguém? Primeiramente, com as minhas fragilidades. Meus queridos, as pessoas não precisam e nem devem saber os meus desafios, as minhas lutas contra o pecado. Tem gente que fica postando nas redes sociais as suas fragilidades, os seus pecados, os seus desafios em viver o Evangelho. Isso escandaliza as pessoas. Ah, minha vida é um livro aberto. Nós às vezes ouvimos essa frase: minha vida é um livro aberto. Só que por detrás dessa maquiagem de livro aberto acontece o escândalo. Isso não agrada a Deus. Ninguém tem parte com as minhas fragilidades. Eu não preciso ficar colocando minha intimidade, minhas situações, as minhas lutas em redes sociais. Ou comentando. Cuidado para quem você fala suas coisas, suas situações, sua vida íntima.
os seus desafios. Sabe, tem gente que fala tanto de si para os outros e por isso que sua vida não prospera, sabia? Porque você desperta no outro, às vezes, o escândalo, que é a grande temática e primeira temática desse evangelho, mas às vezes desperta no outro a inveja, o olho doente, o olho mal olhado, como nós chamamos, e tantos outros sentimentos ou pecados que nós podemos despertar no próximo com as situações da nossa vida, quando nós expomos a nossa vida de maneira indevida. Cuidado, cuidado. Cuidado com quem você conversa. Cuidado em quem você confia. Cuidado com o que você posta em redes sociais. Nem todo mundo que de fato parece ser seu amigo é de verdade. Cuidado. É um risco. O ato de escandalizar alguém é um risco que todos nós corremos. Porque, por mais aparente santidade que uma pessoa possa estar vivendo, ela tem os seus defeitos. E uma outra coisa também, não coloquemos a nossa esperança em nenhum ser humano, né, minha gente? Ai, às vezes a gente fala assim, eu me decepcionei com você por tal coisa. Ou às vezes a gente se decepciona de maneira muito grande, muito forte, de maneira grandiosa por alguém. Por quê? Porque a gente colocou a esperança demais naquela pessoa. Todos os seres humanos têm imperfeições. Se os nossos olhos devem olhar algum ser humano, os nossos olhos devem olhar os santos, que enquanto caminharam aqui foram pecadores, mas pecadores que buscaram uma vida de retidão e agora já gozam da plenitude dos céus. Nossos olhos devem estar nos santos, de maneira muito singular na Virgem Maria, de maneira mais singular ainda em Jesus Cristo, que é Deus e Senhor da nossa história. Quando a gente fica olhando muito os seres humanos que ainda caminham junto de nós, ora, é possível que nós nos frustremos, porque os seres humanos todos são falhos. Começar por nós, não é verdade, minha gente? Que nós tomemos cuidado com os escândalos, tanto em não ser motivo de escândalo para outrem, quanto em não nos escandalizarmos com ninguém. A segunda grande temática do evangelho de hoje é a questão do perdão. E o evangelho é categórico, claro, mais claro do que o texto de Lucas não é possível. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende, ou seja, nós precisamos corrigir aqueles que nós dizemos amar. Nós precisamos corrigir. Quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Quem ama, dá um toque. Quem ama, exorta. Quem ama, não deixa o outro caminhar para o abismo sem exortá-lo. E se o teu irmão se arrepender e voltar atrás, se converter, você deve perdoar como cristão. O perdão é uma exigência para nós podermos nos dizer cristãos. Se o teu irmão pecar 7 vezes e vier a 7 vezes pedir desculpas, você como cristão tem a missão e o dever de perdoá-lo. Olha, o evangelho é radical. Não é fácil, minha gente, viver o evangelho. Perdão é um desafio. Por isso que às vezes, quando alguém causou um dano contra nós, quando alguém pisou na bola, quando nós estamos magoados com alguém, nós precisamos rezar pedindo para Deus nos dar o dom do perdão, porque não é fácil perdoar sozinho, sem intervenção divina. E o perdão deve ser dado abundantemente.
Essa é a lei de Deus. Não existe negócio, não existe mudança do que Jesus falou. Jesus falou assim: se teu irmão pecar 7 vezes, você precisa perdoá-lo 7 vezes. Se nós não conseguimos, aí é outra coisa. Mas ele falou para perdoarmos. Meus queridos, é a terceira grande temática do evangelho de hoje, é a questão da fé. Diante disso que Jesus estava falando do perdão, os apóstolos perceberam: olha, nós não conseguimos perdoar, aumenta a nossa fé. E Jesus fala assim: olha, se vocês tivessem fé ao menos, vocês poderiam dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela obedeceria. No fundo, Jesus está falando o quê? Eu acho que vocês nem fé têm. Nem fé acho que vocês têm. É bem a nossa realidade. Quem não perdoa, me desculpe, como nos diz o Evangelho, não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Peçamos para Deus hoje, meus queridos, nesta manhã dessa segunda-feira. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, dai-nos o dom do perdão, da misericórdia. Senhor, livra-nos dos escândalos por nossas faltas, por nossa pequenez. Senhor, nos abençoa. Nos ajude a viver a proposta do Evangelho. Força e coragem, meus queridos. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.